Oi, gente, eu sou Ana Luísa Reale, sejam todos muito bem-vindos ao Direito com Elas. Hoje nós vamos apontar duas alterações bastante relevantes que nós tivemos, dadas aí por uma lei bastante recente, a Lei 14.713, de 30 de outubro de 2023, promoveu as alterações que a gente vai citar aqui e que tem a ver com o Instituto da Guarda Compartilhada. Então nós tivemos um artigo, um parágrafo do Código Civil alterado e uma alteração também no CPC, no caso, um artigo que foi incluído ao texto do Código de Processo Civil. Então é o seguinte, pessoal, a nossa lei determina, como regra geral, que a guarda deva ser compartilhada, né? Essa é a regra estabelecida pelo sistema. Com essa alteração, no parágrafo 2º do artigo 1584 do Código Civil, a lei passa a estabelecer que a guarda não deva ser compartilhada havendo elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Então, o parágrafo 2º do artigo 1584, já alterado, está dizendo para a gente o seguinte: quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, regra que a gente já tinha, né? É a regra do sistema, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, era uma disposição que a gente já tinha também, e aí vem a novidade, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstico-familiar. Então, nesse caso, havendo elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstico-familiar, nos termos da lei, a guarda deveria ser a unilateral. A guarda definida ali, né, deveria de fato ser a guarda unilateral e não a guarda compartilhada, que é a regra que a gente tem em nosso ordenamento jurídico. E por consequência, nós tivemos uma alteração no CPC, a inclusão do artigo 699-A, que é um artigo que diz respeito ali às ações de família, né, no próprio CPC, e a lei ela diz assim, então esse artigo incluído diz o seguinte: nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, de que trata o artigo 695 deste Código, envolvendo as ações de família, portanto, o juiz indagará às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para apresentação de prova ou de indícios pertinentes. Então, diz a lei que o juiz deve indagar às partes e ao Ministério Público, né, antes de iniciada a audiência de mediação em ações de guarda, se há risco de violência doméstica ou familiar. Havendo uma alegação positiva nesse sentido, diz a lei que ele vai estabelecer um prazo para que isso seja demonstrado, enfim. E nessa situação, né, isso pode fazer com que a guarda definida nesse contexto, dependendo ali, né, dessa comprovação feita, não seja de fato a guarda compartilhada, que é a regra do sistema, e sim ali já a guarda unilateral. Né, gente? Aqui a gente só tem que verificar como é que as coisas vão acontecer, a lei é nova, né? Não é o juiz que preside as audiências de mediação, de conciliação, elas são realizadas pelos sejusques, né? Então elas são conduzidas pelos mediadores e pelos conciliadores, né? A gente também muitas vezes não verifica ali nessas audiências a participação do Ministério Público nesse contexto, na realização da audiência, né, dessa sessão. Então, provavelmente aqui haverá uma intimação prévia, né, à designação dessa audiência das partes do Ministério Público para que eles possam falar a respeito disso, né? Não sei se eventualmente, se a audiência for marcada, se o mediador teria condições ali, né, de fazer essa indagação, né? Precisamos ver como é que isso vai se verificar, consignar isso no termo, enfim, a gente precisaria verificar como isso vai acontecer, porque de fato não é o juiz aí quem acompanha, quem preside, quem realiza
essas sessões de mediação. Mas enfim, gente, acho que a norma, a gente precisa verificar como ela vai acontecer. Acho que é interessante a gente lembrar que cada caso é um caso. Essas questões de família tem muitas particularidades envolvidas. Me parece que a norma aqui pretendeu preservar sempre ali, né? É a base que a gente tem também no sistema, a preservação dos interesses do menor, né? Da criança, do adolescente, enfim. Mas a gente tem que olhar também essa modificação com cuidado, com cautela, olhar cada caso ali e vamos verificar como é que as coisas vão se desenrolar nesse contexto, tá bom? Então, por hoje era para colocar aqui as alterações a vocês. Obrigada pela companhia de sempre e a gente volta numa próxima oportunidade para falar mais um pouquinho sobre direito. Um beijo e até!